podcast Cinema Aventura. E aí, pessoal, hoje comentando a franquia O Príncipe Guerreiro, ou do original Beastmaster. Originalmente, Beastmaster é um romance de ficção científica escrito por André Alice Norton, né? Também conhecido como André Norton, lançado em 1959, inaugurando uma série de livros conhecida também como Hosten Store, formado por outros 4 livros, né, sendo que os últimos 3 foram escritos depois da morte da autora original, né, foram completados por Lynn McCaughey, né, que, vamos dizer assim, coescreveu as histórias em cima de rascunhos da Norton. Né. Mas o que dá para falar é que o filme utiliza os conceitos mais ou menos básicos ali, uma superficialidade do romance, né, mas acaba contando sua própria história. Depois do sucesso relativo do terror gótico Fantasma, fica a dica aí, o diretor Don Coscarelli estava animado em fazer mais um longa e comprou os direitos da franquia, né, acabou comprando os direitos dos livros, né, para fazer a sua adaptação. Ele e o escritor Paul Piperman adaptaram o primeiro livro da saga, trocaram tanto a história original que a autora acabou pedindo para tirarem o nome dela nos créditos, né, isso só vai acontecer no segundo filme, né, baseado nas histórias de Norton, né? E aí eles acabaram fechando do seguinte negócio: o Paul seria o produtor do filme e o Don seria o diretor, né? Os dois iam escrever o roteiro juntos. E o Paul acabou chamando um cara chamado Sylvio Tappet, que acabou sendo o grande mestre aí de toda a franquia, né? A gente vai ver, que sugeriu inicialmente deles irem para Milão e também no Festival de Cannes para poder arrecadar fundos. Acabaram arrecadando 9 milhões de dólares. Com o elenco liderado pelo Mark Singer, né, as rodagens começaram e foi filmado no Vale de Simi, na Floresta Nacional de Los Padres, na Califórnia, no Parque Estadual de Vale del Fogo, em Nevada, e as internas foram feitas no estúdio da MGM. Então, com todas as mudanças, o filme começa com a profecia de 3 bruxas, né, espécie de oráculos de um sacerdote chamado Mayax, ou Max em português, que o filho do rei não nascido chamado Zed o matará. Para desfazer esse futuro, ele pede que as bruxas sequestrem e matem a criança, só que ela ainda está no ventre da mãe. E o que acontece? Uma das bruxas vai lá com uma vaca e acaba fazendo um feitiço que a criança sai do ventre da mãe e vai para o ventre da vaca. E Max começa o seu reinado, né, porque ele deu incumbência dessa morte. Porém, antes da bruxa executar a criança, ela acaba sendo salva por um aldeão que estava passando por ali e acaba adotando a criança, e a bruxa acaba sendo morta. Anos se passam, o bebê já é adolescente e seu nome é Dar, né? E mora com seu pai adotivo na aldeia de Emor. E você descobre numa cena ali que existe um ataque de um urso, né? Ele acaba matando um cara, e quando esse urso está prestes a matar o pai de Dar, ele acaba sendo salvo porque você descobre que Dar tem poderes telepáticos com animais, ele consegue controlar os animais, por isso que é o Beastmaster. O pai dele chega assim e fala assim: ó, meu filho, não conta pra ninguém isso aí. O filme avança no tempo, né, afinal, né, a grana não tem muita grana, né, vamos pra frente, vamos correr essa história pra frente. Ele já é um homem crescido e bárbaros, todos carecas, comandados por um cabeludo, invadem a vila de Dar, matando todo mundo, inclusive o canino, que acaba salvando a vida do Dar, né. Quando ele volta, ele encontra tudo destruído e aí segue a sua vingança. Muito parecido com o filme do John Milius, né? Pois é, tem isso aí. O filme acaba sendo assim, um fruto bem da época ali, ele acaba tendo um aspecto assim, de espada e feitiçaria, né? Bem característico. E aí vai ser as peripécias do Dar até encontrar o seu objetivo, que é matar o Max, né? E no meio do caminho ele encontra... ele começa a enxergar através dos olhos de uma águia que ele deu o nome de Sharak. Cai numa areia movediça, é salvo por 2 furões que ele chama de Codo e Podo. E também faz amizade com um felino, né, que aí é uma pantera chamado Ru, só que é um tigre pintado de preto. E ele agora, com essa trupe, continua suas aventuras. Ele conhece Kiri, uma escrava, né? Luta com uma raça estranha de criaturas que parecem morcegos, que não têm bocas, né? E utilizam suas asas para absorver suas vítimas. E quando o nosso herói está prestes a virar comida, Sharak aparece, porque eles idolatram as águias. Dar chega a Ark, né, para presenciar os sacrifícios orquestrados por Max,
inclusive jogando uma criancinha no fogo, né? O filme não é, pelo menos esse primeiro filme, ele não é muito levezinho não, ele é um pouco pesado. Mas o sacerdote, quando vai jogar a segunda, Sharak acaba salvando, e olha só, Kiri é prima de Tai, que acaba aparecendo, que é um príncipe sempre escoltado pelo seu leal guarda-costas chamado Seth, vivido pelo John Amos, né? Quem não lembra do John Amos, ele é o pai ele é o sogro do Ed Murphy no O Príncipe de Nova York, e também ele tá no Duro de Matar 2. O Tai é filho de Zed, ou seja, Tai é irmão de Dar. Isso é revelado um pouquinho depois ali, mais pra frente na trama, e o Zed está cego. Então, essa é a história de todos eles vão lutar contra o Max, né? O que tem de bom no filme, eu acho assim que... eu acho que os personagens coadjuvantes são bem bacanas, assim, são atores que têm bastante carisma. A Kiri é vivida pela Tanya Roberts, uma atriz que era muito famosa na época, era uma ex-Pantera, né? E também fez China, a Rainha das Selvas. Eu acho assim que o Mark Singer até segura um pouco ali a onda. O filme é bastante movimentado, acontece bastante coisa, ele não fica num marasmo assim. Eu acho que o que dá pra falar de ruim, a direção do Don Coscarelli, apesar de eu gostar de Fantasma, eu acho que aqui é bem genérica, assim, é tudo muito... Parece que você já viu esse filme antes. Eu acho que a proposta dos animais lutarem ali é uma proposta interessante, eu acho que é o que vale toda a aura da franquia, né? De trazer animais pro combate. O que você não entende no filme é que depois da morte do vilão principal ainda tem mais 20 minutos de filme de uma batalha que você fica, ok, né? Então esse filme até dá pra colocar um selo de filme cult, né? Porque ele tem essa ideia bacana. Ele fez um sucesso mediano, né? Não fez aquele estouro, né? Custou 9 milhões, arrecadou 14 milhões. Fez muito sucesso na TV e isso acabou salvando o filme, né? Acabou crescendo esse cult following. Então dá pra colocar um selo de cult nesse filme aí. O diretor Don Coscarelli e o produtor Silvio Tappert brigaram muito na realização do filme, principalmente na escalação do elenco. Por exemplo, a Tanya Roberts, mas o diretor queria a Demi Moore, que tinha feito o teste. Ela tinha 18 anos na época, tinha feito o teste, mas eles vetaram, né? Também a Tanya Roberts era mais famosa na época. O papel do Max, né, originalmente era para ser do Klaus Kinski, foi escrito por Klaus Kinski, mas o Klaus Kinski pediu muito dinheiro e acabou sendo pro Rip Torn, que o pessoal conhece por causa do Homem de Preto. O produtor Dino De Laurentiis gostou bastante do filme e chamou o Coscarelli para dirigir o Conan o Destruidor. Só que o Coscarelli, eu acho que por um motivo não gostou do roteiro, e o outro também eu acho que ele já estava tanto de saco cheio desse tipo de produção assim, que ele até vendeu os direitos do livro para televisão e foi dirigir Fantasma 2, né? E aí o Silvio Tappert que acaba assumindo tudo, e aí ele vai fazer e vai investir numa continuação que aconteceu em 1991, O Príncipe Guerreiro 2, Através do Portal do Tempo. O produtor Tappert contratou o Jim Wynorski, né, que era especializado em muito filme B, né? Fez Império Perdido, Robôs Assassinos, fez O Retorno do Monstro do Pântano, né? E depois ele foi dirigir Piranha-Conda, por exemplo. Então o cara, ele sempre esteve nesse meio Bzão mesmo do cinema americano. Ele escreveu toda a plot, conceitos, junto com o Jay Robertson, né? Tava tudo pronto para ele dirigir o filme. Chegou na última hora, o Silvio assumiu a direção e entraram com um processo. Foi todo um rolo ali. O Jim acabou vencendo o processo, mas teve... E aí, tanto que o filme começa ali, tem 5 creditados como roteiristas. Então, depois de todo esse imbróglio, as filmagens começaram dessa vez no Arizona, depois na Califórnia. Esse filme, na verdade, ele não tem viagem no tempo. Na verdade, eles viajam dimensões. O filme é o seguinte: tá tendo uma rebelião, já não é mais o Max, que é a principal ameaça, e sim o Arklon, né? Que mais pra frente você descobre que é irmão do nosso glorioso Dar. Dar tá liderando as forças rebeldes, acaba sendo capturado, e aí no meio disso, uma outra bruxa aparece na história, que é vivida pela Sarah Douglas, que o pessoal conhece por causa do Superman 2, que tem um portal que atravessa dimensões, ao mesmo período, só que na outra dimensão. E essa outra dimensão é a nossa Terra. Através do portal você acaba conhecendo o mundo, nosso mundo, e você acaba conhecendo a personagem chamada
Jack, que é vivida pela Carrie Fruher, que é tipo uma patricinha que tá fugindo da polícia e tal. Tem toda uma cena ali que você já sabe que ela é meio descolada, mas meio folgada. Acaba fugindo da polícia e acaba fugindo da polícia, só que entrando no portal. Ela acaba vindo pro mundo do Dar. E aí nisso a polícia também segue atrás. Tem toda uma explosão, uma confusão ali, e nisso ela acaba fugindo com o carro, encontrando mais pra frente o Hoot, na verdade o Hoot acaba encontrando ela. Dessa vez o Hoot é um tigre normal, não é tigre tingido de preto, e o Dar está acompanhando ela. E aí tem todo um vai e vem ali. Eles acabam entrando no portal porque o Aklon quer pegar uma bomba um detonador de nêutrons, né? Que é uma coisa bem da época, assim, detonador de nêutrons. Vai detonar os nêutrons. Não me pergunte mais nada. Depois disso, o Dar acaba seguindo, porque na profecia ele tem que sacrificar o irmão para as coisas voltarem ao normal. E ele descobre que, de uma cena assim bem jogada, assim, que eles são irmãos. O Arklon veio antes, né? E detalhe, ele descobre esse segredo através de um tio dele que virou um monstro numa floresta. Pois é exatamente isso que acontece. E aí, essa é a trama de O Príncipe Guerreiro 2. Tem muito vai e vem. Eu acho que assim, a dinâmica de comédia entre o Dar e a Jack até que funciona. Eu acho assim que o filme até na parte de comédia, ele funciona bem. Tem até uma sacadinha deles passando na frente de um cinema e tem um pôster lá e inauguração do filme Beastmaster 2, né? Então quer dizer, ele é um filme, né, dentro da dimensão da Terra. Então, as sacadas, por exemplo, na hora que o cara vai... eles vão numa loja de roupas ali, o Arklon e a Liriana, e ficam experimentando roupas. É uma cena até que engraçada pra época, mas assim, o problema desse filme é que ele tira todo o peso de algum tipo de ameaça. Você não leva nada a sério, é tudo meio galhofa, assim, é bem galhofa. E quando o filme dessa época, principalmente, tem esse recurso de trazer pra Terra, sempre eu acho que é porque eles não estão com grana, né? Por exemplo, é o que aconteceu com He-Man. Então, me lembro muito bem aqui que tem a certa confusão da trama de He-Man com a trama de Príncipe Guerreiro 2. E muitas coisas sem consequência, por exemplo, o Dar é capturado pela polícia, inclusive um dos personagens, um dos policiais é vivido pelo tio Phil, né, do Maluco do Pedaço. Mas ele é preso, mas aí já sai, não tem muita consequência. O Arklon vai conseguindo... Aí ele manifesta outros poderes, por exemplo, sugar a mente das pessoas. Ele suga a mente de um cara, o cara fica besta. Aí suga a mente da Liriana, mas não acontece muito com nada. A Liriana acaba mudando de lado ali, tem uma cena divertida. Então, é um filme assim que ele tem boas ideias, boa intenção, mas não tem ameaça, você não se sente... Não tem muita coisa ali. É um filme meio mediano, assim, né? Então, meus amigos... a produção dele custou 6 milhões e aí acabou arrecadando nem $1 milhão. Ele teve uma exibição bem limitada nos Estados Unidos, mas o que fez ele foi ter feito muito sucesso na TV. Inclusive aqui no Brasil passou demais, né? As pessoas lembram até mais do 2 do que do primeiro filme, né? Então foi um grande sucesso na TV, novamente, para eles terem um fôlego para fazer uma parte 3 direto para a TV. Então vamos para Príncipe Guerreiro 3, O Olho do Mal, ou O Olho de Brachos, né? Dessa vez a NBC não quis correr riscos, né, de bilheteria, já foi direto para vídeo. Resolveu chamar o Sylvie Tappert novamente, né, para uma terceira parte, com associados, né? E a direção foi para a britânica Gabrielle Belmont, que era experiente na TV, dirigiu o episódio de Star Trek Nova Geração, L.A. Law, Dinastia, MASH, então ela fez bastante coisa na TV. E vamos para a trama de Príncipe Guerreiro 3. Após um diálogo bem expositivo, a gente conhece Egon, né, que é um sacerdote, vivido pelo David Warner, que o pessoal conhece mais como o capanga do Billy Zane no Titanic, que foi um grande astro dos anos 70. Ele, que suga a essência vital de jovens para manter a sua juventude, apesar que ele continua velho do mesmo jeito, tenta sequestrar o príncipe Tal, lá sim, o príncipe lá do primeiro filme, para localizar. Ele sabe que o príncipe sabe onde está o Olho de Braxos, que é uma entidade que eles cultuam, né, e trazer essa entidade de volta à vida. Veja só como, curiosamente, essa trama é bem parecida com Conan o Destruidor. E aí, no meio do caminho, claro, quem está lá é o Dar, né, que é o irmão de Tal,
ele acaba ajudando uns aldeões ali que estavam indo encontrar o Tal, que o Tal tá tipo num acampamento real, ouvindo o povo, né? Então esses aldeões estão indo lá de encontro, e aí você descobre que o Tal é o Casper Van Dien, né? Que eu chamo de Cláudio Heydrich americano, né? O Seth, dessa vez, é vivido não pelo John Amos, mas quem interpreta ele é um ícone do cinema de terror, que é o Tony Todd. O Tal acaba repartindo, né, a joia ali, né, o olho de Braxus. O Dar fica com uma parte, ele fica com a outra. O Dar tá saindo, e aí tem novamente uma batalha ali, os bárbaros invadem esse acampamento real. Só que você vê só o comecinho da batalha, você não vê ela inteira, porque o orçamento não permitia isso. Dar volta e vê que todos foram destruídos, o Seth está desaparecido, e ele vai em busca de seu irmão para derrotar o Aegon. E claro que, como no primeiro filme, né, várias aventuras acontecem. Dessa vez os animais aparecem bem menos do que nos outros filmes, né? O Kodo e o Podo é o que aparecem mais. O Hu agora é um leão, não é nem mais nem uma pantera, nem um tigre, agora ele é um leão. E no meio do caminho ele encontra uma ladra guerreira chamada Shada, que é vivida pela Sandra Hess, que depois foi fazer o malfadado Mortal Kombat A Aniquilação. Ele encontra uma bruxa que é ex-amante do Seth, chamada Morgana, de onde será que eles tiraram esse nome? Vivido pela Leslie Ann Down, que era uma musa dos anos 70. E um trapezista sidekick chamado Bay, né? Aliás, a primeira cena que esse sidekick aparece tá resumida na cara do leão. Assim, a gente vai dar um resumão aqui. Muito vai e vem, aquela conversaiada toda. É a ladra que quer trair, aí não trai, aí vai, e é aliada de novo, aquele tipo de coisa. E nisso, lá o Aegon descobriu que a outra parte do olho não tá com ele, e aquela enrolação toda. Enfim, o vilão consegue unir as duas partes, e ele acaba se transformando no Braxus, só que é um monstro assim, bem estilo Power Rangers da primeira temporada. Tem jato de fogo, empurra, por fim o olho cai no chão. Quando o moço tá prestes a matar o trapezista, a bruxa grita, destrua o olho, o Dar, nosso herói, dá uma facada no olho. A produção, nossa, aí começa uma sessão de estroboscópios assim, e ele morre de repente, assim, é tudo muito bem, né, pra vocês verem aí nessas cenas aí. Então, aí eles se reúnem ali no finalzinho do filme, e cada um vai pro seu lado e fim de filme, né? Se você pensar como um filme na TV, e assim, eu não gosto muito de falar mal de filmes pra TV, porque era os anos 90, era outro tipo de televisão, eles não encaravam televisão como cinema, como desde Sopranos pra cá eles encaram. Então, eu me sinto mal, às vezes, avaliando mal um filme pra TV. Se você pensar, é bem genérico, sabe? Eu até tava levando o filme assim de boa, tem umas piadinhas assim meio sem graça. É bem ao estilo Hércules mesmo, só que assim, é sem o humor da galhofa, é um humorzinho meio bobo, né? As cenas de ação não convencem nenhuma delas. Fica a simpatia dos atores, né? Mas o problema é que ele até vai num período, mas quando aparece um monstro de Power Rangers ali no finalzinho, aí pra mim descamba tudo. Eu vou colocar ele como tiro no pé. Apesar de que eu tá falando muito mal aqui, parece que eu tô falando muito mal do filme, ele ainda deu um fôlego para os produtores ainda pensarem numa série de TV que foi ao ar em 1999, tendo 3 temporadas, 66 episódios. Começou com uma coisa épica e foi para uma coisa ecológica, mas aí é demais para eu ter assistido a série. Aí vocês querem demais de mim. Eu não assisti a série, tá? Mas fica aí para você que quiser arriscar, assista a série. Esse foi mais um Comentando a Franquia, dessa vez o Príncipe Guerreiro, um filme que muita gente ama, né, principalmente os 2 primeiros. E se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostou desse formato também, dê o seu curtir aí. Então, até a próxima semana. Um abraço.